Fiquei triste ontem, Fredinho, mas reconhecendo que o Fluminense fez o que pôde e assim, ontem perdeu um jogo bem perdido. E a gente vai fazer aqui análise, tem várias análises para serem feitas do jogo. Foi pênalti, não foi, ausências, a contratação do João Pedro no meio da competição, que a gente já tinha conversado sobre isso aqui, e eu falei antes, para não ter problema, para depois falarem que é choro de perdedor. Acho um absurdo poder inscrever qualquer que seja o jogador no meio da competição, um novo contratado, não alguém que já estava no elenco, enfim. Mas no geral, o Fredinho, qual foi o seu sentimento com a participação do Fluminense na Copa do Mundo? Boa tarde, amigo, seja bem-vindo. Bom dia, meu querido André Henning, querido Túlio, queridos e queridas que estão aqui com a gente. O meu sentimento em relação à participação como um todo é de um orgulho muito grande, de uma alegria muito grande, de que o Fluminense fez mais do que dele se esperava. Com a eliminação e o jogo de ontem é um sentimento um pouco diferente, mas não tem nenhuma dúvida de que esse sentimento, com um olhar um pouco mais macro, olhando para a campanha em si, ele vai se sobrepor com o passar do dia, com o passar dos dias, com o passar das semanas e dos meses e tudo mais, porque, no fim das contas, o Fluminense bateu num teto muito justo, bateu num teto que era realmente muito difícil de ser ultrapassado, com o elenco que tem, com a folha salarial que tem, com as falhas no planejamento desse elenco que o Fluminense teve e com o poderio financeiro do outro lado, que se resulta muitas vezes em poderio técnico, e o Chelsea melhora bastante o elenco com a contratação do João Pedro para um dos principais problemas do Chelsea durante a temporada. Então, quando eu olho para essa imagem, olhando para o todo, eu fico com muito mais orgulho do que com tristeza ou decepção. Sabe, Fred, eu falei antes, até do jogo contra o Al Hilal. Do jogo contra o Al Hilal, eu chamei atenção aqui. O Al Hilal tinha acabado de contratar o terceiro artilheiro da Liga Saudita, Hamdallah, o marroquino. E eu falei aqui, gente, no meio da competição, não tem o menor sentido você poder contratar jogadores. Uma coisa é você poder trocar um inscrito, é você poder trocar um jogador que se machucou, porque você tem que mandar uma pré-lista, que depois ela encurta ali para 35 atletas. E o que a FIFA fez foi, além de abrir uma janela antes da competição, porque a janela está aberta na Europa, ela deixou que fossem inscritos 2 novos jogadores até o dia 3 de julho. 2 novos jogadores do elenco. Não é que você pega um jogador que se machucou e que você quer substituir, um jogador que cometeu indisciplina, um jogador... Não! 2 novos jogadores. E aí, numa competição de tiro curto, não faz o menor sentido. O que a FIFA pensou, Fred, foi o seguinte: é uma competição nova e ela vai passar a data de 30 de junho, que normalmente é o dia que se encerra contrato na Europa, porque você termina ali a temporada. É como se aqui no Brasil a gente deixasse um rabicho de competição para ser jogado em janeiro, quando muitos contratos terminam final de dezembro. Então, você de repente ia ter ali 2, 3, 4 jogadores que você não poderia contar numa competição, que faltam ali 2 jogos, 3 jogos. Mas numa competição, sabe, que é muito curta, você corre o risco, para poder resolver esse problema do término do contrato no dia 30 de junho, você corre o risco de, por exemplo, um time começar a competição, sentir a necessidade de contratar um lateral direito, ir lá e contratar um lateral direito, que não fazia parte do elenco, que não estava lá antes da competição começar. Então, assim, você dá ao dinheiro um poder ainda maior que ele já tem. Então, e o João Pedro, cara, assim,
Ele não foi contratado para resolver o problema do Chelsea no Mundial, na Copa do Mundo. Mas isso pode acontecer lá na frente, quando algum clube sentir a necessidade, ainda mais esses bilionários aí. Então, assim, não faz o menor sentido, e talvez até a FIFA corrija para a sequência, porque o João Pedro fez a diferença contra o Palmeiras e contra o Fluminense, Fredinho. Pois é, ele foi importante contra o Palmeiras e foi importante e também decisivo contra o Fluminense. Eu até acho, André, que o Chelsea procuraria e acharia outras formas de vencer o Fluminense ontem, mesmo sem o João Pedro, porque foi um time bastante melhor do que o Fluminense, em 80%, 90% dos minutos disputados, especialmente os minutos em que o Chelsea estava competindo, né? Depois de 2-0, foi administrando um pouco mais e ainda assim criou muitas chances. Mas não dá para negar que muito dificilmente o Nicolas Jackson faria os gols que o João Pedro fez, tanto é que tem um lance quando o Jackson entra no lugar do próprio João Pedro, que ele finaliza para fora com o Palmer sozinho no meio da área. Mais uma das tantas más decisões que o Jackson tomou na camisa do Chelsea, que o torcedor do Chelsea sabe muito bem, conhece muito bem, e por isso que está tão aliviado em ver o João Pedro fazer o que o Jackson não tem capacidade, ou pelo menos não mostrou ter até aqui no ponto da carreira dele. Ainda é um atacante jovem, mas o Chelsea tem pressa. Agora, eu acho essa permissão da FIFA muito ruim, e fico ainda mais chocado com pessoas da mídia que levam torcedores a compararem de maneira esdrúxula isso com a janela que existe na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Como se um torneio de tiro curto, como se um torneio de 7 jogos fosse comparável a um torneio maior. E tem gente que se diz séria e que está adotando esse discurso. Eu fico extremamente chocado, porque é uma comparação de quem ou está cego pelo clubismo ou está tentando criar um discurso para ganhar like. Pois é quem tá falando aqui. Então proíbe a janela de janeiro da Champions. Cara, é uma competição que tá o ano inteiro. O ano inteiro ela é disputada. Em 2 semestres. Na pausa de meio do ano, existe uma janela de inverno lá na Europa, a janela de meio de temporada. Não cabe a comparação. Outra coisa, alguém falou aqui, André, mas esses times que podem contratar, eles iam contratar antes mesmo, né? Se precisasse de um lateral e tal, contrata antes. Então contrata antes. Contrata antes, monta o seu elenco para competição. Tinha uma janela antes da Copa do Mundo. A janela, o problema dela é estar aberta à inscrição durante a competição. Durante a competição. Esquece o João Pedro no Chelsea. Alguém aqui também falou, vocês estão falando agora. Não, eu falei antes. Eu falei antes do jogo contra o Al Hilal. Porque o Al Hilal é um exemplo, esses times árabes que tem muito dinheiro, que tem dinheiro... E o cara já voltou, né? Pois o cara já voltou, já saiu do Al Hilal. Então, aí você contrata um cara pontual que você precisa ali. Outra coisa que falaram aqui mas o brasileiro também podia contratar. Não. E esse é o detalhe. Mais um detalhe. E tudo isso aqui, gente, se vocês pegarem as lives anteriores aí, eu já falei nas lives anteriores justamente para não... E tô muito à vontade para falar aqui. Pode continuar falando que é choro. Ninguém aqui tá discutindo a eliminação do Fluminense por essa razão. Mas é algo que precisa ser visto. Então, Fred, além de você... Bom, a FIFA o que ela fez? Ela deixou você inscrever 2 novos jogadores e deixou trocar alguns até o dia 3, né? Então, assim, depois das 8avas. Ok. E você poderia ali inscrever. Desde que a janela local estivesse aberta. Desde que o jogador estivesse regularmente inscrito na sua federação, no seu clube. E a janela no Brasil não está aberta. Então, para a próxima edição da competição, se você continuar com essa permissão da FIFA, a CBF vai ter que corrigir isso. Vai ter que corrigir. Porque a janela brasileira sabe quando que abre? Amanhã. A janela brasileira teve ali uma semana
em junho, lá atrás, como deveria ser para todo mundo. Antes da competição, tem ali uma janela, você contrata quem você acha que precisa, dispensa quem você acha que precisa, começa a competição, um abraço. Depois da competição em andamento, só uns poderem, outros não, enfim. Mas não vou ficar aqui. Não foi por isso que o Fluminense foi eliminado. Exato, não foi por isso. Não foi, mas que existe um... E o futebol, ele é um esporte em que a gente vive vendendo a história de que o dinheiro não necessariamente ganha títulos. Ele ajuda muito. Olha lá, ó, o Ramo da lá. Olha, durou dias. Foi contratado para a competição. Veio, entrou, foi eliminado, saiu e já tá em outro. Já foi embora. Então isso aqui é uma maluquice, é uma doideira. Agora, o que não é o caso do João Pedro. Eu já fiz questão de... O João Pedro já era algo que o Chelsea ia fazer antes e já tinha... Só que ele foi... A finalização da contratação dele foi durante a competição. Ok. Dito isso, o Fredinho, vamos falar do pênalti logo, vai? Que é pra já embalar. Assim, ó, vou trazer logo a minha opinião. Tá. Pra mim, aquilo não é pênalti. Não deveria ser pênalti. Mas se é aqui no Campeonato Brasileiro, eu não tenho a menor dúvida que eles marcam pênalti. Mas a menor dúvida. Menor dúvida. É um lance complicado, porque ele não tem a intenção, mas ele atrapalha uma bola que ia cair no pé do adversário. No meu entendimento, não é pênalti. Mas que seria marcado aqui, seria, Fredinho. E aqui também, tá? E em alguns casos aqui também seria marcado. A depender da competição, a depender da instrução para o árbitro. Assim, antes de avaliar esse lance especificamente, porque eu acho que esse lance ele está naquela linha muito tênue que você tem que agora revisitar a regra que pode ter mudado 3 semanas atrás e também ficar de olho para ver se a instrução da organização da competição foi diferente para essa edição da competição, porque às vezes tem isso, né? Olha, a UEFA instruiu os árbitros dessa Champions para levarem essa regra de tal interpretação. Olha, a Premier League, nessa temporada, pediu para os árbitros, isso eu estou falando, é um fato, tá, gente? Isso acontece a cada edição de cada competição, porque o nosso livro de regras é um livro temperamental. Ele muda com a lua, ele muda com a maré do mar, e ele, de acordo... E essa regra especificamente, eu já, infelizmente, André, me sinto incapaz, porque eu sou um ignorante hoje em avaliar bola na mão. No meu mundo ideal, esse lance não seria pênalti. Porque eu não acho que houve ali qualquer intenção do Chalobah. Tem o desvio de um jogador do Fluminense logo antes. Eu tenho a impressão que a bola bate um pouco na coxa dele antes de tocar no braço. Porém, nós vimos pênaltis parecidos com esse serem marcados, às vezes, pelo VAR. O árbitro de campo não deu e o VAR chamou, olha, meu querido, por favor, dá uma olhada porque foi. E dessa vez foi o contrário. Na frente do árbitro de campo, ele viu, achou que foi e o VAR mandou voltar. Dito tudo isso, eu acho que era lance pro VAR não entrar. Eu ia chegar nesse ponto. O que mais me chama atenção ali em tudo, não me chama atenção o árbitro marcar, não me chama atenção o árbitro voltar atrás, me chama atenção o VAR ter chamado, porque é o típico lance que a gente fala, aqui no Brasil isso aí marcaria pênalti. Lá na Europa, VAR não costuma chamar para esse tipo de lance. Interpretou no campo, não se mete tanto. Eu achei, foi o que mais me chamou a atenção, foi o VAR ter chamado. Porque não se enquadra, na minha opinião, naquilo lá atrás de que só vai entrar em erros óbvios, né? Em erros muito claros. Se não tivesse tocado na mão do Chalobah, aí, beleza, meu amigo, não tocou na mão do Chalobah. Agora, para reavaliar a interpretação de como foi o toque,
eu acho um uso indevido da ferramenta. Então, repetindo, no mundo ideal do Fred Caldeira, isso não deveria ser pênalti em lugar nenhum. Porém, como essa regra depende, você tem que ver se está ventando, se é o vento frontal, se é a maré que está alta, se é lua cheia ou lua nova, eu acho essa regra de hoje a que mais compromete a compreensão do torcedor. É. Eu não vi nem o chat, mas eu tenho certeza que no chat tem 30% falando que foi, 30% falando que não foi e os outros meio que perdidos, porque não sabem a regra. E eu também não sei. Mas é isso mesmo. Eu já falei aqui algumas vezes que a FIFA precisa, com urgência, resolver esse negócio do toque de mão. Com urgência, porque cada dia é uma interpretação e agora tem um quadro, agora não, já há algum tempo, já mostrei aqui, tem um quadro que você vê a mão apoiada, se bater e sobrar bola, não sei o que. Pô, tem tanta coisa, cara. E o toque dentro da área, essa bola toca na mão e sobra pra um cara do seu time é uma coisa, se sobra pro cara do outro é outra. É um salseiro para um esporte que tem como uma das suas premissas ser algo simples que todo mundo pode praticar e compreender as regras. E a gente vê que não é assim. Fredinho, sobre a atuação, assim, rapidinho só, porque tem outros assuntos que eu quero falar com você. O Fluminense ontem, individualmente, muitos jogadores estiveram abaixo, né? Assim, e claro, mérito também do adversário que faz com que o cara não consiga jogar bem, né? Não é só olhar pro lado de cá e falar, pô, o Fluminense jogou mal, pô, o Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, o time A, B, C jogou mal. Não, tem o mérito do adversário para fazer também com que o atleta esteja abaixo. Acertamos aqui quando achamos que o Thiago Santos iria entrar, Sim. mas a ausência do Samuel Xavier eu acho que o Fluminense sentiu. Ontem não foi o melhor dos dias do Arias, que fez uma competição maravilhosa, mas não foi o melhor dos dias dele, do Cano. Assim, foi um Fluminense que esteve abaixo do seu adversário, né, Fred? Foi assim, eu não sei se a gente vai falar um pouquinho do Chelsea, se tem tempo para isso, mas Sim. muito mais méritos do Chelsea do que deméritos do Fluminense. Porém, há deméritos, né? No fim das contas, eu acho que espelhar o sistema teria sido a melhor opção. O Fluminense, em muitos momentos, mesmo com a linha de 5, que vira essa linha de 3 na saída de bola, não tinha superioridade para sair com a bola. A quantidade de erros causados pelo Chelsea na saída de bola do Fluminense, voltando naquele papo que tomou conta da imprensa brasileira no Flamengo e Bayern, né? O Fluminense errou também porque o Chelsea pressionou. Mas a quantidade de erros também acho que foi um erro de leitura ali do próprio Renato e dos jogadores, porque não havia saída de bola. O Fluminense era pressionado, era encurralado, tentava pelo meio e perdia a bola. É assim que nasce o primeiro gol do João Pedro. O Cano fura a bola numa matada errada, na terceira dele, ruim. E aí o João Pedro consegue depois ter a felicidade rara de acertar aquele chute. E quando tentava pelos lados, também não tinha ninguém para passar pela frente, porque estava todo mundo meio que atrás para dar opção para o outro, sem conseguir dar essa opção. O que restava era a bola longa, e aí o Chelsea tinha duas torres, como os zagueiros em Tchalobah e Adarabioio. Então, aí vai minando, né? Individualmente, muita gente muito mal. O Guga, o Germancano, o Bernal, o Nonato não apareceu. Então, o Fluminense foi realmente bastante abaixo do próprio padrão nesse mata-mata, bastante abaixo do jogo contra a Inter, bastante abaixo do jogo contra o Al-Hilal, mas também porque enfrentou o melhor adversário desses três nesse momento. Eu acho que esse negócio de errar passe, o Bernal mesmo, né? Tem um passe no meio-campo, assim, que é um negócio inacreditável o que ele erra, assim. Mas, assim, eu acho que também o poder do adversário faz com que o cara que tá com a bola, ele tenha medo de errar o passe, né? O adversário mais forte, muitas vezes ele não precisa estar em cima de você para fazer com que o erro aconteça. É só ele estar ali que já dificulta, né? Porque o inconsciente do cara tá assim, velho, contra esse time aqui eu não posso errar, não posso. Porque se eu errar contra esse time aqui, não vai ter perdão. Então, claro que a gente nunca vai saber
Se é um time com uma outra camisa do outro lado, teria errado esse passe? Não sei, não dá pra saber. Já foi.